Glória a Deus. Hoje nós estamos num dia muito especial. Estamos, embora o tempo da quaresma já seja por si só um tempo extremamente importante, o domingo de Ramos é a porta de entrada da Semana Santa. Com a celebração de hoje, entramos na grande semana, ou mais conhecida, a Semana Santa. Para as comunidades cristãs, essa semana maior sempre será um conforto com o problema do mal no mundo. Muito sofrimento, além das catástrofes naturais, há no mundo uma muita opção de morte, desde a violência da guerra, dos assaltos, dos sequestros relâmpagos, enfim, do terrorismo, a violência urbana, a morte pela fome, a falta de justiça, de paz, até a violência contra a própria natureza. Durante essa semana, somos levados e levadas a rever e a rememorar os acontecimentos finais da vida de Jesus Cristo. O auge da Semana Santa é o tríduo pascual, a quinta-feira, a sexta-feira santa, o sábado e o domingo. A gente não pode esquecer do domingo, que é o domingo que vem, é o domingo da ressurreição, é a nossa vitória, né? Por quê? Porque se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele, amém? Amém, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, porque nós vimos na leitura do Antigo Testamento o profeta Isaías profetizando como Jesus seria humilhado, como Jesus seria machucado, como ele seria maltratado. A profecia de Isaías diz isso muito claramente quando a nossa irmã Tati, ela leu no profeta Isaías, ele diz, versículo 7, ofereci as costas ao que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Foi exatamente isso o que Jesus passou por mim e por você. Jesus não tinha pecado nenhum, mas Jesus passou por todo esse escárnio, por toda essa humilhação, para que nós hoje estivéssemos aqui, tivéssemos esse privilégio de estar adorando a Deus, sem nenhum véu. Por que véu, pastora? Porque o templo antes de Jesus tinha um véu, uma separação, e o sumo sacerdote, igreja, só entrava uma vez por ano naquele santíssimo lugar, e ele entrava com uma corda amarrada na cintura de guizos. Por quê? Porque se a ira de Deus, ele não tivesse feito todos os sacrifícios para poder entrar ali, e ele caísse diante da ira de Deus, ele seria, os guizos fariam barulho, e aí os outros sacerdotes puxariam ele pela corda. Mas a palavra de nosso Deus diz que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. E para quê? Para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. Não é verdade? Por isso que nós estamos felizes, por isso que nós jejuamos, por isso que o tempo da quaresma é um tempo de contrição, é um tempo de reflexão, é um tempo de penitência, porque nós devemos pensar nesse sacrifício tremendo, nesse sacrifício espantoso que Jesus fez por mim e por você. Mas nós vamos para a nossa palavra, o plano para tirar a vida de Jesus. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo lembra a igreja de Filipos: olha, todo Jesus se fez servo. Jesus, ele poderia vir como Deus, mas ele veio como servo. Ele se fez humilde, ele veio para servir, ele veio, mas quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele foi à direita do Pai, o nome dele vai ser exaltado. Ele é um nome sobre todo nome, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Foi isso que nós cantamos aqui, foi isso que nós louvamos, porque esta é a verdade que nós professamos como cristãos e cristãs. E nós vemos aqui Jesus, era Páscoa, era a festa dos pães asmos, e nós vemos o quê? Os principais sacerdotes e os escribas tramando para tirar a vida de Jesus. Nós devemos lembrar, igreja, que quem crucificou Jesus, quem matou Jesus, não era a gente que era ateu. Quem matou Jesus era a gente que acreditava em Deus. E não era só gente que acreditava em Deus, era gente religiosa, era gente que vivia dentro da sinagoga, era gente que conhecia a palavra. E eles conheciam a profecia de Isaías, pastor? Com certeza.
Mas essas pessoas não acreditaram que Jesus era o Messias, que estava não só na profecia de Isaías, mas todos os profetas, Amós, Jeremias, todos profetizavam. E eles não acreditaram que era Jesus. E aí Jesus, na cidade de Betânia, ele se encontra na casa de um fariseu chamado Simão. E nessa casa, Lucas vai retratar esse episódio com mais detalhes. E Marcos diz que Jesus estava ali na casa de Simão e entra uma mulher. Lá em Lucas está mais claro que essa mulher, ela era uma prostituta, que não está claro, mas ela era uma prostituta. E aí ela chega com um vaso de alabastro, era um perfume caríssimo para a época, era um Dior, era um perfume muito caro que ela comprou com a venda do corpo dela. E aquela mulher pegou aquele perfume e ela jogou nos pés de Jesus. Ela foi adorar Jesus. Aqueles religiosos não adoraram Jesus, mas aquela mulher excluída, aquela mulher que estava à parte da sociedade, aquela mulher foi adorar Jesus. Ela sabia que Jesus era o Messias. Ela reconheceu em Jesus a figura daquele que haveria de vir para salvar. E ela foi e adorou Jesus, porque ela viu que dentro da miséria da vida dela, Jesus de Nazaré era a luz que poderia iluminar a escuridão que ela vivia. Muitas vezes nas nossas vidas, nós temos como realidade momentos de escuridão, momentos de deserto, momentos de túnel. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é a luz que te ilumina. Jesus é a luz que vai iluminar você. Não tem ninguém que vai iluminar você, só não ser Jesus Cristo de Nazaré. Vai para os pés dele. Vai chorar nos pés dele. Quer chorar? Chora nos pés de Jesus. Chora nos pés de Jesus. Eu não vou garantir que teu problema vai ser solucionado do jeito que você quer, mas eu vou garantir que vai ser solucionado do jeito que Jesus quer. E o jeito que Jesus quer é o melhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então tenha certeza de uma coisa: essa mulher, ela pegou o que tinha de melhor. O que ela tinha de melhor, ela tinha vendido o corpo dela. E o que ela tinha de melhor, ela deu a Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que trazer o seu dinheiro para essa igreja. Isso é teologia da prosperidade. De jeito nenhum. Eu estou lhe dizendo que você deve dar o melhor que você tem para a obra do Senhor. Se é o seu tempo, dê o seu tempo. É o seu conhecimento, dê o seu conhecimento. Eu não sei o que é que você tem, qual é o seu talento, mas o talento que você tiver, você deve dar para a obra do Senhor. Essa mulher tinha, sabe o quê? A adoração dela. Ela reconheceu e ela sentiu que Jesus ia ser crucificado, porque esta mulher sabia da palavra. Tanto, sabe o que ela sabia? Porque Jesus diz aqui. Jesus diz no verso 6, mas Jesus disse: deixai-a porque a molestais. Ela praticou a boa ação para comigo. E Jesus diz no 8, ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Essa mulher sabia que Jesus ia ser crucificado. Essa mulher identificou Jesus como Messias. Amém? Você tem identificado Jesus como o Messias da sua vida? Você tem confessado Jesus como Salvador da sua vida? Isso está claro para você? Que fora de Jesus não há salvação? Isso não é fundamentalismo. Isso é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso não é fundamentalismo. Isso é a verdade do Evangelho. Jesus é o caminho, o único. Não tem outro caminho para ir para Deus. Só tem Ele, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está lá em João. Então essa mulher identificou Jesus. E Simão, lá em Lucas, ele diz assim: se esse Simão fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher, porque era uma prostituta. E aí Jesus vai responder a Simão e diz: olha, Simão, um homem tinha 2 devedores, um devia 50, outro devia 500. Ele perdoou ambos. Quem vai amar mais esse homem? E aí Simão vai dizer: ah, o que devia 500. E ele diz: exatamente, Simão, cheguei na tua casa, tu não me recebesse bem, tu não me abraçasse, tu não me beijasse, tu não lavasse meus pés,
Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, não para de me lavar os meus pés com suas lágrimas, de banhar os meus pés com perfume. Essa mulher estava diante de Jesus, entregando a vida dela ao Senhor. Você tem entregue a sua vida ao Senhor? Tem mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. No mais eu falo. Está lá no Salmo 137, verso 6. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele. A gente tem medo de entregar a vida a Jesus, não é? De entregar mesmo. E dizer assim, Senhor, faça. Ontem a gente estava aqui numa vigília muito abençoada. Que 3 presenças indispensáveis se fizeram presentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Amém. Foi uma bênção, uma glória. E a gente estava discutindo exatamente isso. Entregar a vida ao Senhor. Ter uma vida agradável a Deus. Pregar o Evangelho e viver o Evangelho que seja agradável a Deus e não às pessoas. Ser agradável a Deus. Você está levando uma vida que seja agradável a Deus? Eu não estou falando de moralidade. Não tem coisa mais antipática do que falar de moralidade. Toda pessoa muito moralista, às vezes é tão imoral. Eu estou falando de ter uma vida agradável a Deus. De ter uma vida coerente entre o que você diz e o que você faz. Ontem, a pastora Márcia trouxe um versículo de Tessalonicenses que foi uma bênção. E a reflexão que ela trouxe foi uma reflexão que tocou os nossos corações. Porque ela veio trazer exatamente esta palavra, o Evangelho que agrada a Deus. E esta mulher, ela não era como os sacerdotes, ela não vivia na sinagoga, ela era uma mulher excluída, que vivia na margem da sociedade, mas essa mulher fez algo que agradava a Deus. Ela foi se prostrar nos pés de Jesus de Nazaré e foi adorar. E ela deu o quê? O melhor que ela tinha. O mais precioso que ela tinha, ela ofereceu a Deus. Você tem oferecido o que você tem de mais precioso a Deus? O seu domingo de tarde, você tem oferecido a Deus? Tem tanta coisa no domingo de tarde, e os convites vêm um atrás do outro. E parece que é proposital. Quando você toma a decisão de vir para a igreja, o telefone para de tocar. Tem um churrasco, tem cinema, tem praia, piscina. Tudo que é bom e maravilhoso é no domingo de tarde que acontece. Parece que é uma coisa. Não parece não, minha irmã, meu irmão. É proposital mesmo. Porque o inimigo, se tem uma pessoa, um ser, que está com ódio e você está aqui, chama-se Satanás. Ele está endemoniado, com ódio, ele está aqui, mas ele está derrotado no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele está derrotado. Sabe por quê? Porque Jesus te escolheu para estar aqui. Amém. E contra os planos de Jesus não tem quem vá. Como Jesus escolheu para essa mulher estar nos pés dele. Jesus tinha predestinado essa mulher, mas ela ouviu o chamado e ela foi. Jesus tem te chamado. Você tem escutado? Jesus tem te chamado. Você tem escutado? Ou você tem escutado as vozes do mundo? Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem dado ouvido? Porque a voz que você tem ouvido é a voz que você vai seguir. Os convites vão vir. Porque Satanás vai levantar as pessoas dele. Não tenha dúvida. E virão 1000 vozes. Jantar, lanche, tudo. E tudo grátis. Como dizia uma empregada minha, de grátis, dona Rosinha. De grátis. Por quê? Porque ele vai fazer tudo para te tirar da unção. Ele vai te fazer tudo para te tirar da casa do Senhor. Mas ele vai perder no poder e na autoridade do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque teu lugar é aqui. Porque teu lugar é como essa mulher, aos pés de Jesus de Nazaré. Porque essa mulher ungiu Jesus. Mas não esqueça de uma coisa. Ela ungiu Jesus para a sepultura. Mas a história terminou na sepultura? Não. Essa história terminou no domingo de Páscoa. Essa história terminou na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Essa história terminou com um túmulo vazio. Foi assim que essa história terminou. Essa história não termina na sexta-feira santa. Essa história não termina para mim e para você na sexta-feira santa. Aquela cruz serviu para mim e para você. Mas aquela cruz, sobretudo, serviu no domingo de Páscoa. Quando aquela mulher
mulher chamada Maria Madalena entrou naquele túmulo e disse: meu Deus, o túmulo está vazio. Ela encontrou com Jesus. Porque Jesus até nisso é perfeito. Ele se encontrou primeiro com uma mulher, porque ele valorizou o tempo todo as pessoas excluídas, como eu e você somos. Não é assim que a sociedade nos considera, como essa mulher aqui, que foi profética em ungir Jesus, como Maria Madalena, que foi lá no túmulo e foi a primeira pessoa que Jesus se encontrou e disse: eu sou ressurreto, eu sou rabi, eu sou mestre, não está me reconhecendo? Não, Maria. Não é assim? Pois é assim que Jesus se apresenta hoje de tarde para você e diz: eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Senhor, eu sou a luz da tua vida, eu jamais te deixei, eu jamais te abandonei, eu nunca estive longe de você. Não dê ouvido às vozes do mundo, dê ouvido à minha voz, porque eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz, eu sou a tua salvação. Amém. Fica comigo, porque jamais eu te deixarei e te abandonarei. Tu irás me glorificar e eu serei o teu Senhor e o teu Deus. E isso é o que Deus quer de você nessa tarde. Não esqueça, Jesus jamais deixou os excluídos sociais de fora. Não dê valor ao que as pessoas dizem. Não perca de foco o seu dom. Não perca de foco a luz que Jesus tem para você. E isso é o que nós temos que ter em mente. Jesus tem um chamado para cada um de nós aqui. Jesus tem um chamado. Eu não sei pastora, mas eu estou passando por um momento difícil. Com certeza, eu também estou. Com certeza. Porém, essa mulher também estava. A vida dela não era fácil. Ontem, eu estava, sexta-feira eu estava assistindo um documentário do Neto Gil com Tati sobre tráfico humano. E ontem, e a gente estava assistindo uma rede de tráfico na Tailândia, das mulheres escravas sexuais. Essa mulher também era uma escrava sexual, vender o corpo não é fácil. Ela era usada, ela era assim, uma mulher na sociedade judaica, casada, não valia nada, considerada sem alma. E uma cabra valia mais, minha gente, uma prostituta naquela sociedade que era que valia. Mas Jesus deu dignidade. Sabe por quê? Porque Jesus, quando encontra com as pessoas, a primeira coisa que ele faz é dar dignidade. É isso que ele está te dando hoje, dignidade. É isso que ele está te dizendo. Você é filho de Deus, é meu irmão, é minha irmã. Eu vim para te dar vida, e vida em abundância, vida em plenitude. Jesus vai dizer isso muito claramente aqui a essa mulher. E aí ele segue. Tem um pacto de traição, e Judas o trai. Quem foi que traiu Jesus? Foi Deus. O que é que isso nos traz para reflexão hoje? Que nós podemos sofrer traição, inclusive dentro da própria igreja, mas nem por isso a gente deve desanimar, porque o nosso foco deve ser Jesus. O nosso foco deve ser Jesus. E eu fiz menção do verso 47, mas sobretudo do verso 50. Então, deixando, todos fugiram. Jesus ficou só. Jesus ficou na solidão. Todo mundo foi embora. Todo mundo deixou Jesus. Eu grifei aqui que cada um por seu motivo, né? Todo mundo foi embora, cada um por seu motivo. Pedro, Judas trai, Pedro renega, cada um, todos os abandonam. No Getsemane, durante a hora mais escura da paixão, os discípulos dormem. Os seus discípulos fogem na hora da sua prisão, e para ridicularizar essa fuga, Marcos dá um interesse particular ao episódio do moço fugindo nu. Com quem Jesus podia contar, não contou, mas a pecadora o adorou. Né? Talvez você também tenha se decepcionado com alguém. E talvez a última pessoa que você esperava que o ajudasse, que a ajudasse, foi essa pessoa que ajudou. Portanto, não esqueça. Sabe por que Jesus levantou essa pessoa? Né? Aquela pessoa que você confiava tanto, que você acreditava tanto. Sabe por que Jesus mostrou que essa pessoa não era digna de confiança? Porque não estava nos planos dele. Porque não era esse o plano dele para a tua vida. Porque não era esse o plano de Jesus para a tua vida. Por isso que Jesus tirou a máscara. Filho, não é esse o meu plano para a tua vida. Filha, não é esse o meu
plano da tua vida. A palavra aconteceu aqui com Jesus. Judas foi descoberto. Pedro que disse, eu não vou negar não, negou 3 vezes. Os discípulos disseram, a gente não vai lhe abandonar não, abandonaram tudinho. Jesus ficou só. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não fica só. Você não fica só. Sabe por quê? Porque Jesus não te abandona. Eu não fico só. Pode quem quiser aqui me abandonar, mas Jesus me abandona. Meus filhos podem me abandonar, minha mulher pode me abandonar, mas Jesus de Nazaré não me abandona. Vocês não ficam sós. Você não fica sozinha, porque Jesus de Nazaré jamais vai te abandonar. Lá em profeta Isaías diz, se teu pai e tua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Eu te chamo pelo nome. Se tu passares pelo fogo, não te queimará. Se tu passares pela água, a água não te submergirá, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus. Essa mulher não estava só. As pessoas ridicularizavam ela, Simão criticou ela, os convidados de Simão criticaram ela, mas o que Jesus fez? Jesus esteve com ela. É assim que Jesus faz comigo e com você. Ele não nos deixa só. Ele está conosco. Você está se sentindo só? Não fique só. Jesus é contigo. Jesus é contigo. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. O Deus que caminha do nosso lado o tempo inteiro. O Deus que está o tempo inteiro do nosso lado. Eu não estou sentindo Jesus, é porque você parou o suficiente. Se você parar o suficiente, você vai ver que Ele está bem junto de você. Bem do seu lado. Para um pouquinho para ajudar a vida. 5 minutos, 10 minutos. E você vai ver Jesus do seu lado. Não importa o que as pessoas estão dizendo de você. Ah, mas estão dizendo que eu sou uma pecadora. Pode dizer, mas Jesus é contigo. Amém? Estão dizendo que eu sou cheio de pecado. Amém, mas Jesus é contigo. Foi por isso que Ele veio para você. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Aleluia. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Ele só veio para julgar na segunda vinda, mas na primeira Ele veio para salvar. Jesus está contigo para te salvar. Então, Jesus, nós estamos no tempo da graça, minha gente. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos no tempo da graça. Graça é o quê? Favor imerecido. É presente, é de graça. Essa cruz é linda, é maravilhosa, é perfeita, porque é de graça. Paulo diz, ai de nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, porque é de graça. Como é que você vai negligenciar uma coisa que é de graça? Um presente tão maravilhoso. Então, que a gente saibamos que os discípulos se escandalizaram e fugiram, mas nós não devemos fugir. Nós não podemos fugir de um amor tão lindo, de uma salvação tão linda, de um Deus tão maravilhoso, tão galardoador. A partir da entrada de Jesus no domingo de Ramos, os acontecimentos vão se afunilando. Depois de 3 anos de missão, de anúncio do Reino de Deus, de contato, de cura, de milagre, de pregação, o projeto de Jesus entra num confronto decisivo. As pessoas não abandonaram porque as pessoas queriam milagre. A época das multidões de Jesus passou. Já tinha feito os milagres. É assim a sua fé, a fé dos milagres. Jesus me serve se Ele fizer um milagre. Se Ele não fizer mais um milagre, eu não quero mais Jesus. Não. Jesus é contigo, fazendo ou não fazendo milagre. Jesus é contigo porque Ele é teu Salvador. O grande milagre Ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Ele já fez o grande milagre da tua vida quando Ele te salvou. Quando Ele ressuscitou no 3º dia. Ele já fez tudo. Se Ele fizer alguma coisa mais, glória a Deus, amém, aleluia, Deus te abençoe. Mas Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. A paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, o bom Deus nos mostra o caminho da salvação que passa pela cruz, porque Ele respeita a liberdade humana, gananciosa e cheia de pecado. Foi o caminho que Deus escolheu para a encarnação de Jesus. Ele realizou o esvaziamento de si mesmo a serviço de nós. Então, Jesus fez tudo. Ele fez absolutamente tudo. E o que é que nós podemos atribuir a esse Jesus? Não há nada que a gente possa fazer que seja suficiente para o que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas nós podemos ficar aos pés de Jesus, amém? Amém. A gente pode ficar aos pés de Jesus. A gente pode servir a Jesus. A gente também pode anunciar esse evangelho, porque é maravilhoso ter Jesus junto da gente. Porque é que a gente não pode anunciar esse evangelho às pessoas para elas também receberem esse Jesus maravilhoso. Olha, se eu tenho algo maravilhoso para mim, eu vou dar só para mim, sendo egoísta.
Ai, é tão bom ter Jesus. Mas não vou dizer a ninguém, não, vou guardar para mim. Não é verdade? Não, não vou fazer isso. Eu vou partilhar com as pessoas que eu amo, que eu gosto. Eu vou, olha, é tão bom, eu descobri algo maravilhoso para a minha vida. Deixa eu te contar, é para a tua vida também. Porque Jesus é para todo mundo. Jesus veio para todo mundo. Jesus veio para que toda língua confesse e todo joelho se dobre para dizer o quê? Que Ele é o Senhor. Amém? Então que essa mensagem caiba no meu, no seu coração, caia nos nossos corações, para que a gente não esqueça que hoje, domingo de Ramos, o domingo em que Jesus entrou triunfalmente em Betânia, e aquela mesma multidão que o aclamou, o abandonou. Mas essa mulher não esqueceu Jesus. Que a gente saiba que nós não podemos esquecer Jesus, que nós não devemos esquecer daquela cruz, que nós não devemos esquecer desse sacrifício tão lindo, porque Jesus nunca nos abandonou. Amém?